Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita, tudo bom? Bom início de semana para todos. Hoje eu vou trazer três notícias, três informações para nós discutirmos, falarmos um pouco sobre elas. A primeira e a mais engraçada, eu posso dizer, que são sobre a lotação das praias cariocas desse final de semana. Depois nós vamos falar sobre que a mídia parece que realmente começou a querer mostrar algumas verdades, e eu vou falar quais são essas verdades. E vamos falar também sobre o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o famoso CDC. Tá joia? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre os nossos assuntos, eu só quero deixar aqui a minha indignação, tá? Uh, por, por que razão? Esse final de semana, eu e minha família, nós estávamos andando de carro de noite, voltando para casa, e nós fomos abordados por um vagabundo que estourou o vidro do meu carro e ainda por cima levou o celular da minha esposa. Um ato de violência absurdo, não respeitou, o que a gente às vezes até imaginava que esses vagabundos podiam respeitar carros com criança, né? No meu carro, além de mim e da minha esposa, tinham mais duas crianças pequenas e um adolescente, né? Todos meus filhos. E não houve respeito nenhum, tá? Infelizmente, a nossa política de segurança pública aqui de São Paulo está aos frangalhos. Não tenho nada a reclamar da Polícia Militar. A Polícia Militar agiu muito bem, nos atendeu, nos acolheu muito bem, acolheu a minha esposa, acolheu a todos nós. Tentou até rodar para tentar identificar o vagabundo, mas não conseguimos achar, óbvio, né? Eles desaparecem muito rapidamente. Enfim, o grande problema é que esses últimos governos federais e estaduais deixaram a situação da segurança muito ruim, né? A questão de, se já tivéssemos porte de arma liberado, certamente vagabundos como esse teriam a dúvida de se alguém estaria armado ou não, mesmo no nosso carro ou talvez em outros, e com certeza isso coibiria bastante a ação deles. Mas não coibiu, graças a Deus. Ninguém se feriu, todos saíram. Minha esposa, só que realmente foi o vidro dela, do lado dela, que foi estourado. Ela saiu com alguns arranhões, não chegaram a ser cortes fundos, graças a Deus. Mas saímos com um prejuízo aí de um vidro e de um celular. Caro ou barato, é um prejuízo, né? Enfim, dito isso, gente, vamos lutar para que o porte de armas seja flexibilizado, seja liberado. Eu acho que todos nós precisamos ter a segurança, poder dar segurança para as nossas famílias. Enfim. Bom, voltando aos nossos assuntos, todos já sabem que as praias no Rio de Janeiro esse ano foram liberadas. Na verdade, algumas coisas muito controversas, né? Porque a prefeitura liberou, vejam só, o banho de mar. Maravilha. Até aí, então, o carioca poderia ir à sua praia tomar seu banho de mar. E liberou o trabalho dos ambulantes, das 7 da manhã até as 18 horas. Mas havia ainda a proibição da permanência na areia. Aí eu pergunto, bom, como que a pessoa realmente vai fazer seu banho de mar depois se secar, se não for ficando na areia? E também para que os ambulantes vão estar lá na praia? Se não vai ter ninguém, se ninguém poderia estar na areia, para que serviria esse ambulante na praia? Enfim, essa medida foi sabiamente desrespeitada pelos cariocas que voltaram às praias, e eu fico muito feliz por eles, né, que eles possam gozar de novo dessas praias maravilhosas que o Rio de Janeiro tem, que é a inveja de todo paulistano, que eles possam realmente fazer isso e que a vida volte ao normal. Até porque o que faz com que as pessoas desrespeitem esse tipo de lei, de autoridade? A, a, a constatação de fatos. E todo mundo está vendo que as pessoas não estão se contaminando mais porque voltaram a trabalhar, não estão se contaminando mais porque estão no coletivo, né? No ônibus, no metrô.
isso não aumentou, não explodiu o número de casos, né? Então as pessoas sabiamente desrespeitaram. Só que aí vem sempre a turminha da esquerda gritar, né? E aí nós tivemos aí o caso daquele youtuber que se acha o Peter Pan, não vou falar o nome dele aqui, só as iniciais, que é FN, que eu não quero ficar dando muito ibope para esse imbecil. Esse youtuber veio a público, através de suas redes sociais, falar que desiste, que já tentou de tudo, que não acredita mais. E eu espero que realmente ele desista. Desista da militância ridícula que ele faz. Desista porque ele tem 3 milhões de seguidores. Não, 3 milhões não, são 39 milhões de seguidores. E ele acha que comanda alguém, que faz a cabeça de alguém. Pelo visto, não, né? Esses 39 milhões de seguidores dele não servem pra porra nenhuma. Desculpa o palavreado, gente, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, desista, FN. Vai fazer outra coisa. Volta a imitar Foca. Eu acho que você era mais feliz e as pessoas te respeitavam mais, se é que a gente pode chamar de respeito, quando você imitava a Foca, né? Agora, uma coisa, deixe as nossas crianças de fora disso. Não envolva mais crianças. Coloque os seus vídeos somente para público adulto, porque para ver essas imbecilidades que você faz, a pessoa tem que ter discernimento, pelo menos já ter toda a psique formada, né? Porque deixar a criança vendo o que você faz é pedir para que a criança cresça torta, né? Então, vai com Deus. E se puder não aparecer mais, é um favor que você nos faz. Falando também desse povo, gente, que se indignou agora por toda essa questão das praias, né? Dessa lotação das praias, é inacreditável ver a incoerência que eles fazem, né? Porque eles se indignam com as praias sendo lotadas por pessoas de bem. Agora, quando você tem os movimentos dos Black Blocs, ou lá nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, né, dos antifas e do movimento do Black Lives Matter, ninguém falava nada, né? Era tudo uma coisa linda, maravilhosa, e até incentivavam que as pessoas fossem para as ruas se aglomerar. Enfim, esse é o nosso Brasil. Isso é o que a gente tem que lidar todo santo dia. E aí a prefeitura, né, caminhando junto com toda essa questão da flexibilização que eles haviam feito e não haviam feito para as praias, já veio com mais flexibilização, né? Aquilo que eu já comentei com vocês, gente, todos os governadores e prefeitos agora eles vão começar a tentar correr bastante com essa flexibilização, tá? Por quê? Primeiro porque já estão sendo auditados muito forte, então a roubalheira já está mais coibida. Segundo, porque as eleições que eram de outubro, né, foram levadas para novembro, para ter um mesinho a mais para poder roubar. As eleições estão chegando, então eles precisam que a população esteja feliz com eles, para, no caso dos governadores, fazerem os seus prefeitos, né, conquistarem as suas principais cidades. Nos casos de prefeitos que podem concorrer à reeleição, que tentem a reeleição, que tentem ser reeleitos, né, enfim. Então, mas lá no Rio de Janeiro, o que eles flexibilizaram agora? As coisas que você fala assim, por que uma coisa e por que não outra? Flexibilizaram museus, galerias de arte, centros culturais, bibliotecas e parques de diversões. Aí você fala assim, liberaram o cinema? Não. Qual a diferença de um cinema, de um parque de diversão, de um centro cultural? Não faz diferença, gente. Assim como nunca fez diferença as lojas do comércio, do varejo em geral, com relação ao supermercado. O supermercado, estamos há quase 6 meses de pandemia rodando aí no Brasil, quarentena, o supermercado não fechou nem um dia. E supermercado aqui em São Paulo, na época que os shoppings estavam fechados, tinha virado o novo shopping de São Paulo. As pessoas iam para o supermercado para passear, porque também ninguém aguenta ficar trancado o tempo inteiro, né? Enfim, então, é isso que está acontecendo. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai flexibilizar mais coisas, podem, assim, acreditem no que eu estou falando, e depois venham me cobrar se não fizerem. Eles vão flexibilizar, assim como aqui em São Paulo também, o nosso governador já está dando um jeitinho de correr com tudo, de flexibilizar o quanto antes, né? Então, é isso, cariocas, parabéns, e que bom que vocês puderam voltar à praia, quem sabe nós possamos usufruir das suas praias também muito em breve, tá?
Falando sobre o segundo assunto, né, que eu falei com vocês, sobre a mídia ter começado a mostrar algumas verdades, por que eu falo algumas verdades? Porque eles pinçam, né, o que é favorável para eles, o que não vai impactar demais. E agora eles trouxeram a máxima que nós já estamos falando, eu, principalmente o presidente Bolsonaro e todos os outros deputados e tudo mais, que são os bolsonaristas, e outras pessoas também estão falando, que é que a fome deve matar muito mais pessoas em 2020 do que o Covid. Pois é. Quem nunca falou sobre isso, né? Assim, só os retardados que achavam que realmente esse vírus era uma praga apocalíptica, que acreditavam que trancando todo mundo ia resolver o Covid e também que as pessoas não iam começar a morrer de fome, de desespero, de depressão. Essas coisas não aconteceriam, né? Até porque a depressão não traz problema no sistema imunológico, né, gente? Quem tem depressão não fica doente mais fácil. Enfim. E agora eles estão trazendo essa máxima, essa verdade, que nós já estamos alertando há pelo menos 5, 6 meses. Né? Então, qual é a responsabilidade que essa mídia porca tem sobre tudo isso? Eles fazem parte dos genocidas como o Luiz Henrique Mandetta. Né? Por quê? Eles fomentaram o pânico na população até hoje. E continuam fomentando. Né? Vão começar a diminuir, porque agora já não se fala. Você pega as manchetes do jornal, já não tem mais a quantidade de mortos diárias. Você tem que olhar mais no rodapé. As manchetes principais já não são mais o Covid, são outras coisas. Por quê? Porque já não tem mais impacto. Porque a população também, graças a Deus, como a gente vê no Rio de Janeiro, começou a acordar e falou, gente, isso aqui não é esse terror todo. Existem pessoas ainda em pânico? Existem. Na minha família existe uma meia dúzia, pelo menos, de pessoas que ainda continuam com esse pânico, que acham que a coisa vai continuar. E que acham que a cura miraculosa vai ser só a vacina e sem a vacina vamos ter que continuar andando de máscara para o resto da vida. Enfim, não é isso que vai acontecer. E realmente as pessoas agora, nós precisamos ficar atentos às pessoas que estão com perigo de vida por questões de fome, saúde debilitada e tudo mais. Tá? Então, o Globo já veio com essa notícia, o UOL, enfim, tem um monte de gente por aí vindo com esse tipo de notícia, e nós vamos cada vez mais ver com que a imprensa, pouco a pouco, vai começar a dar razão ao Bolsonaro, sem dar razão para o Bolsonaro. Óbvio, né? Jamais eles vão falar que o Bolsonaro estava certo. Quem fala que o Bolsonaro estava certo, quem traz de novo a hashtag do Bolsonaro tem razão, somos nós. Né? Então, de novo vai hashtag Bolsonaro tem razão. Né? E na mesma linha disso, gente, vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, além da OMS, já devem ter ouvido falar do CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças, ou o Center for Disease Control, né, americano, que é um órgão americano justamente que cuida de vírus raros, enfim, de vírus novos, tudo que tem ebola, essas coisas esses médicos do CDC americano vão para cima dessas doenças, entender, tentar identificar o paciente zero, tentar identificar como que essa doença se propaga e tudo mais, para trabalhar na cura ou na prevenção ou, enfim, no tratamento em si. Tá? E aí eles trouxeram, nesse final de semana, uma informação, e essa informação, óbvio que todo o restante da mídia já começou a bater, tentando não dizer que a informação era mentirosa, mas que nós estávamos levando a informação de forma errada para as pessoas. Que informação é essa? Eles trouxeram a informação de que somente 6% das mortes atribuídas ao Covid foram somente de Covid, que a pessoa não tinha mais nada. Né? Então, isso assim, qual é a mortalidade, o quão mortal é esse vírus? Ele não é tão letal assim, não é tão mortal assim, porque somente 6% das pessoas que morreram estavam somente com Covid. Então ele foi o agente único, né, da morte dessas pessoas, que trouxe o falecimento dessas pessoas. As outras pessoas, pasmem, 94% então da população dos falecimentos tinham comorbidades.
E aí vocês me perguntam, uma comorbidade, duas comorbidades? Não, gente. O número é muito ridículo. A média era de 2,6 comorbidades. Ou seja, pessoas com às vezes com 4, 5 comorbidades, outras com 2, algumas poucas com 1, mas na média 2,6. O que isso só vem trazer de novo aquilo que a gente sempre vem falando. O Covid é uma doença que pode matar? Sim. Matou exclusivamente 6% dessas pessoas. Todos os outros 94%, gente, eram pessoas com a saúde muito debilitada. Então, qualquer doença adicional era muito plausível que essa pessoa viesse a óbito. Esse é o grande ponto. E aí a mídia, no mundo inteiro, começa a falar assim, não, que nós estamos falando que somente 6% morreram de Covid. E que os outros 94% não teriam morrido em função do Covid. Ninguém falou isso. Eles estão levantando uma lebre totalmente errada, equivocada. Né? A lebre certa é 6% morreram exclusivamente de Covid e outros 94% morreram também com Covid, que inclusive aí é o que precisa ser entendido, se esses 94%, quanto desses 94% o Covid foi o agente que matou, ou foram outras doenças que mataram a pessoa e a pessoa estava com Covid. Então, isso é uma coisa que precisa ser feito e não vai ser feito nunca, tá, gente? Ou talvez nunca, porque para você poder ter esse tipo de informação, você precisa fazer uma autópsia no cadáver e entender em todos os órgãos qual foi o problema, o que levou aquele órgão ao falecimento. E nós estamos tendo aí pelo mundo inteiro velórios com caixão lacrado, as pessoas não podem velar seus mortos, quem dirá fazer autópsia, né? Muito se faz um exame de sangue, um exame sorológico, alguma coisa do gênero, para se constatar se a pessoa estava ou não com Covid, né? Porque é uma grande diferença de você estar com Covid e você morrer de Covid. Então é isso. Temos aí, como a gente sempre fala, mais e mais informações dizendo que essa pandemia não é esse bicho todo, né? E que a gente deveria ter o tempo inteiro cuidado, sim, dos grupos de risco. Porque pessoas com tantas comorbidades assim são grupo de risco. E são eles que precisavam ter sido cuidados. Tá? É isso, gente. Agradeço a todos que estão por aqui. Peço desculpas se no início eu trouxe uma informação meio chata sobre a questão do assalto que nós sofremos, mas eu acho que é importante as pessoas ficarem sempre atentas, brigarmos pelo nosso direito de defesa, então brigarmos cada vez mais para que o nosso porte de arma seja liberado e, enfim, tocar a nossa vida, porque o Brasil está dando certo. Apesar de todos os problemas, o Brasil está dando certo, né? A economia, eu acho que todo mundo está sentindo, a economia está voltando a girar bem, tá bom? Gente, muito obrigado por tudo, mesmo. Obrigado a todos que nos seguem. Quando eu falo aqui, tá? Nosso canal, não é porque tem muito mais gente aqui comigo, não, tá? É porque o canal é nosso, é meu e é de vocês. Eu não faço esse canal só pra mim. Por isso que eles chamam ele de nosso canal. Tá bom? Então, quem já é inscrito aqui no canal, mais uma vez obrigado. Se puder, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito e gostou, se inscreve, ativa o sininho, recebe as nossas notificações. E compartilhe também, porque quanto mais compartilhamento tiver, melhor nós vamos ser ouvidos, tá? E deixa aqui todos os recadinhos que você quiser deixar pra gente, tá bom? Um abraço, gente, fiquem com Deus e até a próxima.